Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, soberano e eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante na vida de todos nós. Que esse estudo encontre espaço, encontre guarida no coração dos meus queridos irmãos e amigos. Meus queridos irmãos e amigos, a Igreja de Deus desenvolveu-se e estruturou-se dentro do quadro político, social e cultural do Império Romano. Permitam-me repetir novamente. A Igreja de Deus desenvolveu-se e estruturou-se dentro do quadro político, social e cultural do Império Romano. E esse desenvolvimento e consolidação não foi fácil. A Igreja teve que enfrentar acirradas perseguições e combater doutrinas contrárias a que Jesus, o Cristo, ensinou. Vejam bem, os escribas e fariseus diziam que o que a igreja estabelecida por Jesus o Cristo ensinava era blasfêmia e perseguiram a igreja. E o que tornava a igreja tão peculiar a ponto de ser perseguida pelos escribas e fariseus? Primeiro, a igreja quebrou todas as convenções preconceituosas e marginalizadoras de sua época. Segundo, a igreja ensinava que Jesus, o Cristo, era o Messias, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Terceiro, a igreja dizia que Jesus, o Cristo, era a única via de ligação que possibilitava um relacionamento do homem com Deus. Quarto, a igreja dizia que Jesus, o Cristo, era o único recurso para a salvação. Quinto, a igreja dizia que Jesus era o único caminho, a única verdade e vida. Vida com abundância. Sexto, a igreja dizia que só Jesus, o Cristo, podia perdoar pecados e interceder por nós junto ao Pai. Sétimo, a igreja dizia que Jesus, o Cristo, é a ressurreição e a vida. Os fariseus, escribas, que eram de profundas convicções religiosas, ultraconservadores, monoteístas até o fundo da alma,
diziam que tudo isso era blasfêmia. E como já disse, perseguiram a igreja. O Império Romano também perseguiu a igreja durante 3 séculos. 3 séculos. Por quê? Por quê? Primeiro, a igreja representava um perigo para o Império Romano, porque crescia vertiginosamente. É simples assim. Simples. A igreja representava um perigo ao Império Romano, porque crescia vertiginosamente. Lembram-se do que aconteceu com os israelitas lá no Egito? Começaram a crescer vertiginosamente. E os egípcios começaram a ficar preocupados. Então resolveram escravizar os israelitas. Os romanos não entendiam que a luta da igreja estabelecida por Jesus o Cristo é no campo espiritual e não contra a carne e o sangue. Segundo, a igreja representava um perigo ao Império Romano porque proibia os fiéis de prestarem culto ao imperador, que eram endeusados, e também proibia outras práticas perniciosas, nocivas, nojentas e até diabólicas, muito comum no Império Romano. O imperador Nero perseguiu a igreja e culpou os cristãos pelo incêndio de Roma na noite do dia 18 para o dia 19 do ano 64. E nessa perseguição, muitos cristãos foram martirizados, entre eles Pedro e Paulo. O imperador Domiciano, que foi imperador do ano 81 ao ano 96, também perseguiu a igreja. Foi ele que mandou o apóstolo Paulo e milhares de cristãos para a ilha de Patmos e outras prisões. O imperador Trajano, que foi imperador do ano 98 ao ano 117, perseguiu a igreja. O imperador Sétimo Severo, que foi imperador do ano 193 ao ano 219, perseguiu a igreja. O imperador Décio, que foi imperador no ano 250, perseguiu a igreja. O imperador Valeriano, que foi imperador do ano 253 ao ano 260, perseguiu a igreja. E a maior e mais violenta perseguição foi a movida pelo imperador Diocleciano, que foi imperador do ano 204 ao ano 304. 10 anos de perseguição acirrada, implacável. Essa perseguição tinha o objetivo, o propósito declarado de acabar definitivamente com a igreja e o cristianismo, o evangelho, doutrina ensinada pela igreja. 300 anos de perseguição. Mas o imperador Diocleciano renunciou.
Com a renúncia do imperador Diocleciano, quem assumiu o poder foi o imperador Constâncio Cloro, pai do imperador Constantino I ou Constantino Magno. No ano 306 depois de Cristo, com a morte de Constâncio Cloro, o imperador Constantino Magno ou Constantino I, seu filho, assumiu o poder no momento de grande agitação interna. Havia uma grande agitação em todo o Império Romano. No ano 312 depois de Cristo, um dia antes da batalha da Ponte Milvia, ali no rio Tibre, Itália, o imperador Constantino Magno ou Constantino I converteu-se ao cristianismo. No ano 212, um dia antes da batalha da Ponte Milvia, o imperador Constantino teve um sonho, nós conhecemos a história, converteu-se ao cristianismo. E no ano 313, um ano depois, assinou o edito, ou o édito, é a mesma coisa, de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos e restituindo os bens da igreja e os bens que foram tomados dos cristãos. Além disso, o imperador Constantino proibiu que os senhores matassem os seus escravos, porque os senhores tinham a liberdade de matar os seus escravos, eram dono deles. O imperador Constantino proibiu que isso acontecesse. O imperador Constantino coibiu o adultério e o concubinato. O imperador Constantino extinguiu a morte na cruz, que vinha desde o VI século antes da era cristã. O imperador Constantino interditou os combates de gladiadores, acabando com aquela carnificina, e fez muitas outras coisas muito boas. Nós criticamos o imperador Constantino em relação a algumas medidas que foram tomadas por ele, mas ele foi muito importante para a igreja. Porque a partir do ano 323 depois de Cristo, a fé cristã passou a ser aceita e até mesmo incentivada pelos romanos. Mas, nessa época, a igreja já estava bastante descaracterizada. E o imperador Constantino percebeu isso. Eu vou repetir para gravar bem na mente. Mas nessa época, a igreja, devido às perseguições e muitas outras coisas, controvérsias doutrinárias, estava bastante descaracterizada. E o imperador Constantino percebeu isso. A igreja estava enfrentando controvérsias doutrinárias, como a doutrina do arianismo, que combatia a Trindade, que negava a divindade de Jesus, e também estava perdendo as estruturas da igreja primitiva ou apostólica, aquelas estruturas estabelecidas por Jesus ou Cristo. O imperador Constantino percebeu tudo isso. Por conta disso tudo, o imperador Constantino I convocou o Concílio de Nicéia, que começou no dia 20 de maio
e terminou no dia 25 de julho do ano 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia, Turquia. E antes de escolher a cidade de Niceia, foi tudo preparado. A estação do ano, para que todos pudessem se locomover com facilidade. Niceia, que ficava no ponto estratégico. Tudo para facilitar a locomoção dos bispos e outras pessoas. Qual foi o objetivo do imperador Constantino ao convocar esse concílio? Qual foi o objetivo do imperador Constantino ao convocar esse concílio? Teve outros objetivos, outros propósitos, mas vou citar apenas 4. Primeiro objetivo, harmonizar a igreja, tornando-a novamente um só corpo, uma só fé. Segundo, discutir a fé cristã. Discutir sobre a igreja, que já estava bastante descaracterizada. Terceiro, definir os dogmas da igreja. Quarto, discutir as controvérsias doutrinárias e heresias que estavam dividindo a igreja, como o arianismo, etc, etc, que negava a divindade de Cristo. Hoje nós conhecemos algumas denominações evangélicas ou religiosas que chamam de igreja, que é semelhante ao arianismo, negam a divindade de Jesus, o Cristo. Mas não deu certo harmonizar a igreja, tornando-a novamente um só corpo, uma só fé, porque a igreja estava intrinsecamente unida ao Estado. O imperador Constantino esforçou-se para isso, mas não foi possível. No ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio o Grande oficializou o cristianismo, aquele que vinha desde o tempo dos apóstolos, não era outro, como religião oficial do Império Romano. Ele oficializou o cristianismo, aquele que vinha desde o tempo dos apóstolos. A religião católica universal, católica quer dizer universal, aquele cristianismo, aquela religião católica universal que vinha desde o tempo dos apóstolos. Ele oficializou. E com isso, muitas doutrinas pagãs e conceitos filosóficos foram introduzidos na igreja. A igreja estava intrinsecamente unida ao Estado. Foram introduzidas doutrinas pagãs, conceitos filosóficos. A igreja foi ficando cada vez mais descaracterizada e fugindo do que diz, de como foi estabelecida, estruturada, fugindo da palavra de Deus. Como essa igreja católica universal, e que vinha desde os tempos dos apóstolos, apostatou-se, isto é, desviou-se da verdade, introduzindo doutrinas e práticas que não tinham respaldo bíblico. Começaram a surgir então outras
comunidades religiosas que não concordavam com a igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos. Não concordavam. Portanto, essas mais de 50 mil igrejas que existem hoje é resultado da apostasia da Igreja Católica Universal. Da Igreja Católica Universal, que vinha desde o tempo dos apóstolos. Não estou falando da atual Igreja Católica, não. Ela não tinha nome, hoje tem nome. Quando eu digo católica, quer dizer, universal, era aquela igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos. Repetindo, as mais de 50 igrejas que existem hoje é resultado da apostasia da Igreja Católica ou universal, aquela que vinha desde os tempos dos apóstolos. Se o imperador Constantino, presta atenção no que eu vou lhes dizer, se o imperador Constantino tivesse tido êxito harmonizando a igreja e preservado a estrutura da igreja apostólica primitiva, aquela estabelecida por Jesus, o Cristo, seguindo a palavra de Deus, a Bíblia, a Igreja Católica Universal, aquela que vinha desde os tempos dos apóstolos, seria a única igreja. Seria a única igreja. Porque a única igreja de linhagem apostólica, ou que vem desde os tempos dos apóstolos, é a Igreja Católica Universal, que depois apostatou-se, consolidando, anos depois, esse nome, Igreja Católica, e sendo seguido por muitas outras, como a Igreja Ortodoxa, Igreja Anglicana, Luterana e muitas outras. Todas as igrejas vieram da Igreja Católica Universal, que depois adotou o nome de Igreja Católica. A igreja estabelecida por Jesus o Cristo, a igreja estabelecida por Jesus o Cristo, durante mais de 300 anos, não tinha nome. Não tinha nome. Alguém pode me indicar algum nome da igreja? Existiam centenas de igrejas. Elas tinham nome? Elas tinham logotipo? Por que não tinha nome? Porque é o corpo de Cristo. Porque a igreja é um organismo vivo. Vivo. Meus queridos irmãos e amigos, eu amo a igreja estabelecida por Jesus o Cristo. E procuro ensinar as estruturas estabelecidas por Jesus o Cristo, a igreja apostólica, sem acrescentar ou adulterar absolutamente nada. Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe grandemente os irmãos e amigos. Fiquem com Deus.